quais que são, né, as habilidades que os humanos têm que ter, né, na época da IA. Quando você fala que você tem um sistema de IA agora, o que mudou na sua interação com o computador? O que você tem que preocupar que você não preocupava antes? Né? Porque antes, quando você não tinha IA, você ia o quê? Você ia lá no Google, fazia uma busca e fazia tudo na mão. Você escrevia no Word, na mão, todo o texto inteiro. Se você ia fazer uma imagem, você ia lá desenhar no Paintbrush, ou você ia buscar uma imagem pronta lá no Google, na internet. E você ia fazer umas colagens. Você ia fazer umas colagens. Você ia fazer um PowerPoint também, você pegava e fazia o troço todo do zero. Você ia fazer uma busca, você buscava, por exemplo, você quer buscar lá o negócio da passagem, por exemplo. Você ia lá no Google, olhava site por site, fazia um negócio. Mas agora que você tem a IA, isso aí tudo mudou. Você não faz mais nada da forma tradicional. Você sempre vai fazer as coisas agora da forma usando a IA. Ou seja, ela faz um monte dessas coisas para você, que você não tem que fazer mais. E aí, no momento que você não tem mais que fazer essas coisas, né? O que realmente você tem que ser bom em fazer? O que você tem que fazer, né? Com a IA que você não tinha que fazer antes, né? Porque agora você tem tempo livre, vamos pensar assim. Você meio que se livrou ali de... Por exemplo, suponha coisa simples. Você ia fazer um texto no Word. Aí antes você tinha que, sei lá, escrever linha a linha... coisa a coisa. Isso demorava, sei lá, 2, 3 horas. Isso antes até você tinha que pensar, você tinha que descobrir qual que era o formato do texto que você ia escrever, né? Se é uma redação do Enem, se é um script de filme, se é um poema. Se é um e-mail. Descobrir os trem. Né? Se é um e-mail, a carta. Você não tinha nem... Você tinha que pensar da onde que você ia começar. Agora, você simplesmente você pode pedir um template, ou pede para fazer a coisa toda. Só que aí, o que acontece? Isso te livra tempo, porque antes você ia gastar um tempão para poder fazer essas coisas, você ia ter que ficar fazendo na mão. Só que agora que você tem IA, você não tem mais que ficar preocupado em escrever, vamos dizer assim, escrever o e-mail todo, ou procurar um template de e-mail, ou fazer essas coisas. Mas aí, o que você precisa saber, né? A pergunta é essa agora, porque se você não tem mais que gastar tempo procurando template de e-mail, você vai gastar tempo com o quê? Né? Você vai poder gastar mais tempo com o conteúdo do e-mail em si, né? O que você quer passar de mensagem para outra pessoa. E aí você vai talvez exercer mais algumas habilidades suas do que outras. Antes você tinha uma habilidade muito boa, achar template de e-mail. Você era o cara bom de achar template de e-mail, né? Então você gastava tempo com isso. Eu sei, lá no Google eu acho uns sites que tem um monte de template, eu já pego e acho, né? O template rápido. Agora não, você não precisa mais procurar o template de e-mail. Então essa habilidade sua ficou meio... talvez não é tão útil mais. Talvez você pode usar para outras coisas, mas talvez não é tão útil mais. Então você pode considerar agora que você já tem o template na mão. É 1 segundo para gerar o template. Uma habilidade boa dessa aí relacionada ao template é saber o que é um bom template. Aí que é o lance, né? Aí que é o lance. Antes... Talvez você tinha essa coisa mais de eu sou bom em escrever template ou achar template. Agora você tem que ser bom em falar se o template é bom ou não. Se ele é o template realmente que você quer ou não. Então é uma habilidade diferente. Uma é uma habilidade de busca. Agora é uma habilidade talvez mais analítica, né? De pensamento crítico, né? Vamos dizer assim. O cara vai lá... né? Era uma habilidade mais manual, né? Digamos assim, artesanal. Você tinha que sentar e escrever o negócio, era uma habilidade mais mecânica. Às vezes você tinha que dominar aquele estilo de texto, né? Então, tipo, você tinha que ler 1 milhão de textos para saber o que era um bom, o que era um ruim e tal, não sei o quê. Qual que era o formato e tal. Agora você foca mais no que você quer e não em como fazer o que você quer. É mais objetivo. É mais você definir a sua intenção em vez de definir os passos do que você tem que fazer. É como se tivesse alguém que faz para você, né? Pensa naquele caso assim, o caso da secretária, né? Você tem a secretária, você chega para ela e fala assim, olha, eu preciso marcar encontro esses dias, eu preciso que você mande um e-mail pro fulano de tal, dando aquele retorno daquela coisa. Então você não precisa mais sentar lá, escrever o e-mail e mandar. Você falou assim, secretária, vai lá, digita para mim
manda o e-mail para a pessoa, né? E a secretária aqui no caso é a IA que está fazendo isso para você. Só que aí você tem que ter uma habilidade talvez de passar a sua intenção da melhor forma possível, porque não é você que vai fazer. Né? Quando a gente senta e faz uma coisa, a gente faz do jeito. Tem sempre essa coisa, né? Quando a gente pede alguém para fazer uma coisa pra gente, nunca sai do jeito que a gente quer. Não tem isso? Assim, você fala. Tem um meio termo. Porque quando é uma coisa que é do tipo assim, é uma coisa que eu sei fazer, eu geralmente pego e faço. Ou é uma coisa que, tipo assim, eu me importo em fazer. Eu pego e faço. Agora, se é uma coisa que eu não entendo ou que eu não sei fazer, aí eu tento focar mais em, tipo assim, expressar exatamente aquilo que eu quero. Então, por exemplo, um exemplo assim, por exemplo, eu já fiz várias tatuagens, né? E obviamente eu não sei fazer tatuagem. Se você mandar eu desenhar em mim mesmo, não vai dar certo. Agora, eu tenho que passar pro tatuador exatamente o que eu quero, mas não é uma coisa que é do tipo assim, eu sei exatamente o que eu quero, né? Porque senão eu tô copiando uma coisa de outra pessoa, né? Que aí vários tatuadores não gostam e tal. Mas o meu foco é mais do tipo assim, expressar a ideia do que eu quero. E aí tem uma certa relação de confiança que é do tipo assim, você confia no artista que ele vai fazer um bom trabalho em expressar aquilo ali. Então o meu trabalho é achar alguém que eu gosto do estilo dele, da maneira como ele pensa, em termos de criar o desenho. E o outro passo é como que eu expresso o que eu quero para essa pessoa, entendeu? E é uma relação parecida com a IA, entendeu? Que é do tipo, em vez de você tentar overthink o negócio e virar e falar assim, eu quero exatamente assim o meu e-mail. Nesse detalhe, essas palavras. É mais do tipo assim, qual que é o meu objetivo com esse e-mail e como que eu vou saber se ele tá bom ou não. Ele tá passando a mensagem que eu quero? É mais sua intenção em vez do tipo, detalhes, né? Igual eu falei. Só que aí, no momento, a gente não sabe o quanto bom é o tatuador, né? Então, assim... Então, esse é um grande problema, talvez, no momento com a IA. A gente ainda não tem... Para certas coisas, a gente sabe que pode confiar que ela vai fazer ali legal, mas tem certas coisas que pode ser muito bom, muito ruim. E aí, né, eu acho que essa é uma outra habilidade que a pessoa tem que saber, né? Uma outra coisa que ela tem que fazer. Em vez de ela gastar tempo procurando no Google coisas, por exemplo, ela agora vai passar tempo, talvez, testando essas IAs para saber as limitações de cada IA, né? Do tipo assim, essa aqui, ó, para fazer esse e-mail aqui, ó, boa, posso usar tranquilo, que ela faz um e-mail decente. Mas na hora que eu tento fazer essa imagem aqui, por exemplo, não, aí ela já faz o negócio todo avacaiado. Então não tem como eu, né? E não só qual IA é boa, mas saber como que você vai expressar isso para IA, né? O que faz um bom comando para IA, né? Que vem a questão lá de criar o prompt, né? Igual você fala muito, né? E aí é uma questão... o negócio é você bater um olho e virar e falar assim, um prompt ele deu certo porque ele tem certas características, né? Eu geralmente gosto de escrever prompts que ele tem intenção, que é o que a gente falou, que é o que eu quero. Contexto, que geralmente... contexto é uma palavra na parte de IA que refere a muita coisa, mas de uma maneira simples, contexto a IA tem acesso à informação que ela precisa para resolver aquele problema, né? Porque é uma coisa... É igual eu chegar pro tatuador e virar para ele e falar assim... desenha para mim, sei lá, o Spock. Do Jornada das Estrelas, né? Só que se o cara nunca viu Star Trek e eu não mostrar nenhum desenho do Spock, o cara vai virar e falar assim, o que de acha que é um Spock? Entendeu? É desenhar um cachorro pra você, né? Ele desenha um cachorro, ou desenha um alienígena malucão, assim, pra mim, uma gosma e tal. Então, tipo, né, eu tenho que virar pra ele e dar pelo menos um contexto que é do tipo assim, o que eu quero é esse. E aí, às vezes, dependendo, é tipo assim, qual o Spock que você quer? Você quer o Leonard Nimoy ou você quer o cara mais novo do Spock, entendeu? É tipo, depende muito disso. E o contexto, ele entra todas essas informações, que é quais os dados... Você tá dando pra IA os dados que ela precisa pra resolver aquele problema, é isso que é o contexto, né? E às vezes, se você tiver um prompt que ele é muito complicado, às vezes é bom você botar uma terceira coisa que é uma descrição. A descrição, às vezes, ela é opcional.
que é do, por exemplo, assim, um exemplo esses dias, eu tava precisando encontrar uma empresa de mudança aqui na minha cidade, né? E aí, eu não conhecia nenhuma empresa de mudança. Então, eu cheguei pra ChatGPT e falei assim, ChatGPT, procura pra mim empresas de mudança aqui na minha cidade. Olha sites em que as pessoas dão a opinião delas, tipo Reddit, sites que têm opinião pública. Eu não quero ranking. Eu não quero um site que me dá um ranking. Entendeu? Eu quero opinião das pessoas, entendeu? E aí eu dei essa descrição lá pra ChatGPT e aí ela entra realmente nos sites que eu mandei ela entrar e ela acha sites parecidos que às vezes eu não conhecia e tal, ou que às vezes eu não lembrei. Mas essa descrição já é o suficiente pra ela tirar ambiguidade em algumas situações, né? Que é se eu virasse pra ela e falasse assim, me traz só uma lista de companhias de mudança na minha cidade, ela entra lá no Google, pega, sei lá, os 3 primeiros links, sendo que os 3 primeiros são pagos, né? E fala assim, essas aqui são as empresas, entendeu? Né? Então essa descrição é bom às vezes pra você mostrar pra ela, tipo assim, o que é bom, o que é ruim. Eu acho que pensando, né, no que a gente está conversando sobre as habilidades que a gente precisa, então assim, uma habilidade realmente importante é a de prompt engineering, né, que é de fazer o prompt, que é basicamente aprender como é que você conversa com a IA de uma forma eficaz, né? E aí, essa dica do contexto é muito boa, porque realmente, né, se você pensar nesses modelos, né, eles são treinados com dados, né? Então, assim, eles precisam de informação, né? Então, a informação certa. Se você der a informação errada, ele te dá a informação errada. Se você dá a informação certa, ele dá a informação certa. E se você não tiver o costume de conversar com esses modelos, você não vai aprender o que é informação certa e o que é informação errada, o que é o contexto que ele precisa para poder fazer aquilo. Então, às vezes, você chega que é a mágica. Você senta e fala assim, GPT, desenha o Spock. É igual você deu o exemplo do Spock. Desenha o Spock. Mas ela não foi treinada com Spock, então ela não sabe quem que é Spock. Então, a gente tem que assumir na hora que talvez a gente tá conversando com a IA, que é como se a gente estivesse conversando com outra pessoa, né? Se eu estiver conversando com você, eu não sei se você sabe o que é prompt, né? Talvez uma primeira pergunta que eu vou fazer assim João, você já usou ChatGPT? Aí eu sei, o que é ChatGPT, né? E aí você descobre, olha, nunca ouviu falar de IA generativa. Então, deixa eu explicar para ele o que é ChatGPT até eu chegar no prompt. Ou às vezes eu vou até mudar de assunto, porque às vezes você vai ter que explicar tanta coisa ali, dependendo do que você está querendo fazer, que não ia fazer. Então, essa conversa que a gente tem com a IA, né? Porque não é mais um prompt só, né? A gente chegar hoje e falar assim, é uma interação, né? Igual você deu o exemplo do... É uma interação, você tem que falar várias vezes, às vezes, pra você conseguir o que você quer. Não é de primeira que ela vai, né? Às vezes você vai precisar ali de 3, 4, 5 mensagens pra ela dar certo. Só que uma coisa que a gente tem que lembrar é, quando a gente tá conversando com a outra pessoa, a parte, vamos dizer assim, as palavras que eu falo é só um aspecto da comunicação. Né? A gente tem várias outras coisas, que é tipo a tonalidade que eu ponho nas frases, a minha linguagem corporal, tem várias outras coisas que na hora que você está comunicando com o humano são mais importantes e dão mais informação do que realmente as palavras exatas que eu estou dizendo. A ChatGPT, ela só tem as palavras. Imagem hoje em dia, né? Hoje você pode colar uma imagem que você quer também. Isso aí já ajuda. Sim. Mas a não ser que eu faça, sei lá, um FaceTime pra IA e eu torcer pra IA ser capaz de, tipo, detectar intenção e linguagem corporal, que eu acho que ela ainda não consegue, né? Você ainda tem só informações, tipo, visuais e textuais pra mandar pra ela. Imagem e palavras. Mas uma coisa que me ajuda muito nisso, João, por exemplo, quando eu tô programando, fazendo, sei lá, uma aplicação qualquer, né? Às vezes, ontem aconteceu isso, eu tava fazendo um joguinho no Claude, e aí eu fiz um joguinho de uma mina, que aí você tem um carrinho na mina, você andando com a tocha na mão, e aí você tem que bater nos morcegos que estão vindo dentro da mina. E aí tem uma parte que você não tem o trilho da mina e você tem que pular com o seu carrinho da mina para não cair no abismo. O Claude, eu chegava para ele e falava assim, Claude, aqui, o carro não tá pulando. Aí ele, não, tá pulando sim. Aí ele ia lá, colocava um monte de coisa e tal, não sei o quê. Aí eu tive que, em algum momento, mostrar
uma foto, uma imagem da tela, do tipo assim, ó, aqui o buraco, eu cliquei aqui no negócio de pulo e não saiu do chão. Aí o Cláudio, na hora que eu mostrei a imagem pro Cláudio, agora eu entendi. Aí ele foi lá, olhou no código e tal. Então, assim, eu acho que apesar de hoje a gente não ter ainda todas essas coisas, a coisa corporal, até a coisa assim do cheiro, do calor, né, do lugar que você tá, tudo diz alguma coisa, o ambiente. Total, né? E toda a cultura, né, do seu país que tá embutido, né, na comunicação. Tudo isso influencia. Eu concordo com você que assim, o modelo hoje tá mais concentrado no texto, alguma coisa da imagem, mas ao longo do tempo talvez ele vai ganhando essas funcionalidades. Mas eu acho que você, Sim. como alguém que está tentando aprender a se comunicar com a IA em termos de habilidade, uma habilidade que eu acho que você tem que ter mesmo, pensando em prompt engineering, conversar com a IA, é essa habilidade de testar o modelo para descobrir as limitações mesmo, né? Sim. Você saber assim, Sim. esse modelo entende quando eu falo tal coisa e resolver problema, né? É igual você tá falando aí que é tipo assim, eu escrevi um texto falando assim, Claude, o carrinho não tá pulando. Aí o Claude temando falando assim, tá pulando sim. Aí você vira e fala assim, peraí, como que eu vou mostrar isso para ele de um jeito que ele não tá entendendo? Se eu falando assim, não tá pulando, ele não tá me entendendo. Aí você bateu lá a foto e mostrou pra ele e tal. Esse é um jeito. Às vezes é outra coisa, você virar e falar assim, olha, você pode dar tipo uma listinha, né, de passos do que você fez. Então, não sei o quê. E isso é legal, né? É porque assim, é outra coisa que a gente tem que usar. Às vezes você tem que ser criativo pra poder... Isso serve como professor, como qualquer coisa também. Quando você tá conversando com outra pessoa, a pessoa não tá te entendendo... Amanhã, eu tenho uma coisa que é meio assim, muitas pessoas fazem isso. O cara te fala uma coisa e você vira e fala assim, hã? Aí a pessoa vai e repete exatamente a mesma coisa. Aí você fala assim, não, de novo, né? Aí a pessoa repete a mesma coisa, né? É o mesmo papo com a IA. Eu poderia repetir 1000 vezes assim, não tá pulando. Mas uma habilidade que a gente tem que ter é o quê? De entender que o outro não está entendendo a maneira que você está falando, e refrasear ou tentar mostrar de uma forma diferente a coisa que você quer. Ou seja, vai ter que falar de um outro jeito, mostrar uma imagem, fazer qualquer outra coisa. Então, eu acho que essa é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Porque é uma coisa que a gente já faz com as outras pessoas, mas talvez cada modelo de IA com as limitações dele, você vai ter que ter essa habilidade de refrasear, de tentar, quando a IA não entender um comando, você passa mais contexto, ou você fala de uma maneira diferente e a IA vai entender. Eu acho que uma coisa também que falta muito nos prompts que as pessoas fazem é o seguinte, você às vezes, você falou um pouco disso, mas às vezes as pessoas não falam para IA qual que é o background delas. Tem a ver com o contexto também. Você é um cara que não entende nada daquele assunto? Ou você é um cara que entende alguma coisa? Você tem que dizer para outra pessoa. Você tem que chegar para ela e falar assim, olha, eu entendo de ChatGPT. Você não precisa de me explicar o que é prompt. Porque eu sei. O modelo ainda ele não tem essa customização, né? Que ele tem dados específicos sobre você. Ele tem só acesso a uma base geral de informação. Ele não sabe o tanto que você sabe, sei lá, de programação, tanto que você sabe de design, o tanto que você sabe de edição de vídeo, o tanto que você sabe de escrever texto. Então eu imagino que, tipo assim, na hora que você faz uma pergunta sobre algum desses tópicos, ela assume um nível padrão, assim, baseado em região, essas coisas e tal, do tanto que você sabe, mas é uma estimativa. Né? Ela não sabe sobre você. Né? Então é importante você dar, tipo assim, eu sei tanto, eu sei pouco, me explica como se eu tivesse 5, 10 anos tal. E o contrário, né? Assim, uma coisa é falar sobre você, outra coisa é falar sobre o que você espera dela, né? Do modelo. Você chegar para o modelo e falar assim, olha, eu queria... Eu quero que você seja um expert em prompts. Ou eu quero que você seja um professor que está me ensinando prompt. Então, você tem que meio que regular essa conversa também. Eu acho que essa é uma coisa que falta nos prompts. As pessoas elas colocam o que elas desejam, o que, né? Que é o que você está falando. Às vezes você não está falando como fazer, mas você está falando o que você quer, a sua intenção. Mas às vezes você não fala, você não estabelece esse diálogo com a IA. Do tipo assim, olha, eu sei isso
E eu espero que você saiba isso. E nós vamos partir a conversa. E meu objetivo com isso é tal. Então existem algumas etapas, pré-etapas, né? Antes de você começar a conversa, vamos dizer assim. E aí eu acho que a pessoa, às vezes, ela fica decepcionada, porque ela chega, ela clica lá chega lá para GPT e fala assim, GPT, faz tal coisa. E aí a GPT faz o negócio todo errado. Aí a pessoa, mas por quê? Você não setou nenhuma expectativa, você não setou o que a IA deve ser, ou o que você é, e aí você esperou que magicamente ela soubesse o que ela é, o que você, quem você é. Eu falo muito isso. Eu chego para as pessoas e eu vejo muita gente fazendo exatamente isso que você está falando, que parece que a GPT lê sua mente, ou às vezes usa a GPT como se ela fosse o Google, né? Que do tipo assim, né? Coloca um texto lá como se fosse o texto do Google. E eu falo assim, uma mensagem que você manda pro Google não é uma mensagem que você tá mandando pro chat GPT. Às vezes pode até ser parecido, mas na maioria das vezes não é, porque às vezes você tem que dar mais informação pra chat GPT, pra ela conseguir entender exatamente o que você quer. É mais fino o detalhe que você tem que dar pra ela. E aí eu vejo muita gente chegando, fazendo esse genericão lá com a ChatGPT e falando assim, ChatGPT é uma bosta, esse trem não funciona. Nananana. E aí eu falo pra ela, assim, eu não tenho problema em você odiar a IA, entendeu? Mas use a direito, entendeu? Se você usou ela direito e achou uma bosta e não serve pra você, aí tudo bem. Entendeu? Mas é a prática, né? Volta aquela outra skill. A pessoa, você tem que gastar tempo encontrando as limitações dos modelos, mas tem as suas limitações também, que é o que você falou, né? Se você não procurar e tentar aprender essas técnicas que a gente está falando aí, de especificar a persona, se apresentar para o modelo, dar contexto para o modelo, se você não fizer a sua parte, né? Aí você vai continuar achando que a GPT é ruim demais e que não dá para usar. E ela é que é limitada, não é você que não sabe fazer, né? Exato, né? Se você não tem saco de mexer com a ChatGPT, entra em contato com a gente que a gente mexe com ela. Exatamente, boa. Exatamente. E assim, e tem uma outra coisa que às vezes é interessante, que eu queria saber sua opinião nisso aí. Porque aconteceu comigo, por exemplo, um caso. Às vezes tem gente que pega GPT e fala assim, GPT, faz um prompt para mim, que é uma dica boa. Se você não sabe fazer prompt, pede a GPT. Só que a GPT faz aquele prompt super detalhadaço, né? É o padrão dela, né? Ela escreve muito. Às vezes cai numa situação onde ter um prompt muito detalhado atrapalha o que você quer fazer. Entendeu? Hoje aconteceu isso comigo. Eu estou fazendo uma pesquisa com um colega e aí a pesquisa que a gente está fazendo é uma pesquisa seguinte. A gente está pegando um tanto de roteiro de filme e aí a gente está jogando na GPT esse roteiro de filme e pedindo para a GPT filme sobre IA e humanos. E aí ela tem que olhar o roteiro e classificar qual que é a relação entre o humano e a IA naquele filme. É uma relação, vamos dizer assim, onde a máquina domina o humano, ou é uma coisa meio parasita, é uma simbiose. Esses tipos de relação que você poderia ter com humano e máquina, porque a gente está querendo estudar o que os filmes de ficção científica falam sobre as relações do humano com a IA. E aí... O que aconteceu? O primeiro prompt que a gente fez foi esse prompt detalhadão. Aí o que aconteceu? O resultado que saiu foi um resultado detalhadão também. Aí a gente também não conseguia interpretar o resultado, entendeu? Tipo assim, às vezes você fez uma coisa complicada demais, a GPT ela vai fazer, mas ela vai fazer um negócio tão complicado que você mesmo não consegue desembolar. Entender o que está acontecendo. O que está acontecendo. Ali, né? A gente teve que dar um passo atrás e falar assim, não, peraí, vamos simplificar o prompt. Então, assim, uma dica para mim que eu uso para essas coisas, tipo assim, eu gosto de começar eu fazendo o prompt. Eu não quero que a GPT faça prompt para mim. Eu gosto eu mesmo fazer o prompt. Por quê? Porque, primeiro, você tem aquele momento onde você está aprendendo a fazer prompts melhores, que é útil para você. A outra coisa, você tem controle passo a passo do que você está fazendo e você consegue ver o que o modelo responde melhor ou não. Se você joga aquele promptão complicado, o modelo faz alguma coisa, joga um trem complicadão e aí você está meio que
você não sabe nem onde melhorar no prompt, né? Você fica meio que perdidão ali. Então, assim, esse caso, por exemplo, aconteceu hoje, de ter um prompt detalhado demais que, ao invés de ajudar, atrapalhou. E aí, o que a gente teve que fazer? Voltar na estaca zero. Ah, não, vamos voltar pro prompt basicão. Vamos testar um prompt simplesinho, depois vamos complicando ele até ele ficar do jeito que a gente queria. Né? Tem um equilíbrio mesmo na hora que você tá escrevendo um prompt, né? Que é do tipo assim, não pode ser tão complicado que aí... Porque se você complica demais, a GPT também começa a se perder no meio do que você tá mandando, né? Se você pedir coisa demais pra ela de uma vez, ela fica meio doida também. Assim, não consigo fazer tudo. Né? Ela, ou chega num ponto que é do tipo assim, ela esquece das coisas de antes. Né? Então, às vezes, é melhor você fazer esse processo interativo mesmo, né? Que é do tipo, tarefas passo a passo. Essa é a primeira dica que eu dou. Que é se você tem uma tarefa que ela é muito complicada, às vezes quebra ela em etapas e manda a GPT fazer a etapa 1, 2, aí você faz a 3, ou se você quiser usar o ChatGPT para tudo, você faz prompts diferentes para cada um, né? E vai refinando. Porque é uma coisa tipo assim, da vida, né? IA, ela é usada, igual a gente estava falando, para processar dados, né? E o legal é que ela consegue processar dados de maneira que não tem estrutura, tipo texto e imagem, né? Desestruturados ou semi-estruturados, que a gente chama. Só que um negócio que é um negócio que é uma realidade da computação, né? E querendo ou não, a IA, ela é um sistema computacional, não? Tudo tem que virar um algoritmo, então tudo tem que ter os passo a passo de como que vai acontecer, né? Não tem, e tipo assim, se você tá querendo dar um passo maior com a perna em qualquer sistema computacional, você acaba caindo mesmo, né? E começa virando confusão. E é a mesma coisa com a ChatGPT. Se você começa a dar um prompt tipo, ChatGPT, faça 1, depois faça 2, depois faça 3, e aí refina não sei o que, transforma em gráfico, ela fica maluca, entendeu? É melhor você pegar e falar assim, faça 1, agora faça 2, agora faça 3, entendeu? Isso é uma boa dica, que, por exemplo, às vezes eu fico fazendo aí, a gente fica mexendo com os canais aí de tentar gerar um short, por exemplo, né? Pensando em coisas de YouTube. Aí a gente tenta automatizar algumas coisas e fala assim, eu preciso de várias imagens para esse short. Aí você chega para GPT e fala assim, gera para mim 10 imagens nesse estilo aqui de tal coisa. Aí o que acontece? Ela gera a primeira, aí depois ela vira para você e fala assim, as outras 9 já foram geradas, pode dar o download. Aí você vai lá e clica, tem um arquivo vazio. Entendeu? Porque você deu coisa demais para ela fazer. Às vezes é melhor o quê? Você vai gastar mais tempo, mas é preferível você fazer o primeiro, depois o segundo. Até porque é o seguinte, na hora que ela fizer a primeira imagem, às vezes você vai falar, não gostei. E aí você já conserta aquilo ali, e aí para as próximas imagens ela já segue aquele modelo que você colocou ali por último, né? O que você aceitou que era legal. Então ela não propaga um erro, né, para as próximas coisas. Exato. Então, assim, eu acho que isso aí é bem útil você destrinchar seu problema em pedacinhos, e aí você testa os pedacinhos separados, né, e aí você tem certeza que cada pedacinho funciona. Que eu acho que é uma coisa assim também que é difícil você julgar uma resposta muito complicada, né? É muito mais fácil você avaliar uma sentença do que avaliar um parágrafo inteiro, né? Simplesmente porque é menor, né? Assim, É uma coisa da vida, assim. Quando você vai fazer uma tarefa que ela é muito grande, muito complicada, você raramente pega e faz ela do começo até o final. Sem parar no meio, sem refletir. Geralmente você pega, faz um pedaço e depois você vê e fala assim, tá do jeito que eu quero? Senão você volta, entendeu? Porque se você pega e faz esse trabalhão todo, entendeu? É igual, tipo assim, você vai fazer um prédio, né? Que é provavelmente uma das tarefas mais complicadas que a gente tem que fazer o dia inteiro. Construir um monte de prédio. Você nunca... Quando você vira pra um você liga pra construtor e fala assim, eu quero construir um prédio. Qual que é a primeira coisa que eles vão pedir? Fala assim, me dá a planta. Manda o arquiteto fazer aí pra mim, entendeu? Você virar pra ele e fala assim, não tem planta não, tá só na minha cabeça. Aí você chega lá no seu terreno e fala assim, não, aqui vai ter uma pilastra, aqui vai ser um não sei o que, bananana. Fala assim, a chance do prédio cair é grande, né?
Porque você não fez um cálculo estrutural ali, você não viu uma feasibilidade do negócio, tal, não sei o quê. Segundo, a chance do pedreiro fazer uma cagada é gigantesca, né? Do cara meter um lugar onde não era, dele chegar e falar assim, eu achei que era aqui, mas era ali, e aí confundiu e paraná. Então é uma coisa que é do tipo assim, quando você vai fazer uma tarefa grande e complicada, você faz ela em pedaços. Não é uma coisa do tipo, tá aqui, faz, entendeu? Você pega, vai, e aí depois você chega lá no dia e vira e fala assim, não, essa fundação aqui tá certa, não tá, paraná. Você vai construir um prédio, aí todos os andares são iguais, você chega pro cara, você chega lá no primeiro, confere. Fala assim, é assim mesmo, tal, não sei o que, paraná. Sabe? Mas aí vem uma coisa legal disso aí, entendeu? Porque, tipo assim, uma coisa beleza, eu suponho que você aprendeu a fazer prompt, você aprendeu a destrinchar um problema, né? Você sabe que é um problema complexo, tem várias partes e tal. Vem a próxima coisa que eu acho que é muito interessante nisso tudo aí, nas habilidades, que é o seguinte, quem que vai fazer o quê? O que você quer realmente fazer e o que você vai deixar a IA fazer e qual IA que vai fazer, né? Então, assim, você tem essa coisa de decidir o que faz o que na hora que você tá com a IA. Porque talvez você é o cara bom de fazer planta. E aí você chega e fala, não, eu vou fazer a planta da casa. Isso aí, eu sou um arquiteto. E eu quero fazer tudo. Eu quero fazer tudo. Mas às vezes você não é um cara bom para as outras partes, né? Vou escolher um material que vai ser usado, essas coisas. Achar fornecedor de não sei o quê, coordenar sei lá o quê com não sei quem. E aí você vai falar, não, a IA faz isso. Mas aí vem o problema nisso também, porque quando você delega, você também tem que saber conferir se fez direito. Porque às vezes você fala assim, IA, pega e acha pra mim o material de construção que eu preciso. A IA vai lá no lugar mais caro que tem, compra aquele trem mais caro com o produto pior de todos, traz pra você e você fala assim, não, valeu aí, entendeu? E aí você não faz... Pagou uma fortuna, o negócio deu todo errado. A casa caiu no outro dia, entendeu? Exato. Então... Aí o que você vai fazer? Você vai ligar pra IA e vai xingar ela, falando assim, deu ruim, vai processar lá a OpenAI porque você fez o negócio errado. Então, assim, como que você descobre isso, né? Porque, tipo assim, é um problema muito difícil esse hoje, de você chegar e falar assim, isso eu vou deixar na mão da IA porque eu sei que ela consegue fazer. Entendeu? Então, eu acho que tem um lado disso que é o quanto aquilo é crítico e importante para você. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Muito crítica, assim, crítica no sentido de fundamental. Se aquilo der errado, deu ruim pro seu lado. Eu acho que hoje a gente ainda não tá a um ponto de falar assim, deixa a IA fazer. Né? Não tá. Não. São alguns critérios que você tem que avaliar, né? O primeiro critério, pelo menos que eu gosto de avaliar. O primeiro critério que eu gosto de avaliar é, eu quero fazer isso? É o primeiro de todos. Porque se eu quero, acabou, né? Não tem discussão, né? Não vou te dar esse prazer de fazer, né? Não vou te dar essa alegria, entendeu? Porque eu quero fazer. Esse é o passo 1. Segundo, eu consigo escrever eu tenho acesso aos dados da informação para eu conseguir fazer isso? Entendeu? Porque às vezes você vira e fala assim, eu tenho muito claro o que eu quero na minha cabeça, mas eu não consigo passar isso pra IA, entendeu? Ou às vezes falta, é igual, por exemplo, sei lá, eu quero que a IA me ajude a coordenar aqui o prédio. Só que aí eu não tenho a planta, entendeu? Pra eu mostrar pra ela. Eu poderia pegar e escrever pra ela. Falar assim, não, um prédio e tal, aí o quarto é assim e tal, não sei o que. Mas é aquele negócio que é do tipo assim, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, entendeu? Às vezes você tem informações que são melhores representadas em outros formatos e a IA não... E se você não tem aquele formato, você não tem aquele dado, ou se a IA não consegue ler aquilo ali, ou não consegue ter acesso àquilo ali, não tem muito o que fazer, né? A IA não vai conseguir fazer, né? E a terceira coisa, que é a que você falou, é o quão importante é esse negócio dar certo. Porque a IA, ela é um modelo estatístico no final das contas, né? Sempre que eu mando um prompt para ela... joga uma moeda pra cima. E sempre tem uma chance dessa moeda de eu virar pra IA e falar assim, coordena aqui a construção da minha casa. Entendeu? Liga aí, arruma uns fornecedores e tal. E aí ela vira pra você e fala assim, escrevi uma música sobre a lua aqui. Sempre tem essa chance, entendeu?
é uma chance baixa. É uma chance baixa. Mas ela existe. Entendeu? E aí você tem que saber definir, tipo assim, ok, se der errado, quais são as consequências disso, né? E aí, quando você vira e fala assim, eu quero que a IA faça uma coisa crítica, uma coisa importante. Só que aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se resguardar. Então você vai ter que ter um processo de avaliação muito detalhado daquilo que ela está fazendo. E olhar com muito critério, muito detalhe, prestar atenção e tal. Ou você vira para ela e fala assim, não, eu criar essa infraestrutura de validação, ela é muito chata, dá muito trabalho. Ou é impossível, eu não tenho recurso para fazer isso. Então, às vezes, é melhor você fazer isso, porque você vira e fala assim, não, eu sei fazer, eu sei avaliar, então é melhor eu sentar e fazer, porque a IA não consegue fazer isso de uma maneira que é confiável ainda, né? Então, esses são geralmente... E o quarto critério eu posso fazer isso com a IA? Né? Esse é importante, né? Esse é importante, né? Que é uma coisa que é do tipo assim, às vezes você tem que passar para IA um dado que você não poderia compartilhar, né? Às vezes é um documento importante da sua empresa, às vezes é um dado médico do seu filho, entendeu? E aí você não quer dar esses negócios para IA e tal. E aí você vira e fala assim, não, aí realmente não... Eu não quero, não dá para eu passar isso para IA, não vou fazer. Realmente, assim, O que você acha hoje, assim, por exemplo, no que você usa IA, né? Você acha, assim, o que você delega para IA que você fica tranquilo? O que você manda ela fazer que você fala assim, não, isso aí a GPT é boa, o Claude é bom e... Uma coisa que eu já dei um exemplo aqui é, por exemplo, assim, eu tenho que achar alguma coisa na internet, ou eu tenho que sumarizar informações que eu sei que existem na internet, entendeu? Então, o exemplo que eu dei, que eu precisava achar uma empresa de mudança. Eu sei, antes eu entrei no Google e eu vi e falei assim, não, existe comentários no Reddit que tem essa discussão. Aí tinha lá, sei lá, mil coisas, 1000 lá mensagens que a galera mandou. Eu falei assim, eu não vou parar e vou ler 1000 mensagens do Reddit aqui, entendeu? Não vou passar minha tarde lendo aqui e tal, não sei o que. Aí eu peço pra IA e falo assim, entra lá e olha pra mim, entendeu? Outra coisa que a IA é boa, que eu uso muito, é gerar imagem. Porque, principalmente essas imagens que a gente usa pro canal e tal, essas coisas, porque eu não sou bom de desenho, você não é bom de desenho, mas a gente tem mais ou menos o que a gente quer. E aí ela é muito boa de quando você tem um estilo, ou um desenho, uma foto que você quer, e ela quer transformar em outro, ela é relativamente boa pra fazer isso. Então, eu faço um sketch, eu acho uma imagem que eu quero, eu falo assim, muda isso aqui pra mim. Tal. Outra coisa que eu trabalho programando, então, tipo assim, às vezes tem lá uma parte do meu código que eu não entendo, ou alguém deixou um comentário no meu código que eu não entendo. E aí eu peço pra IA me explicar. Ou pra gerar, tipo, exemplos pra mim. Ou pra eu conseguir entender alguma coisa, pra clarificar alguma coisa pra mim. Ela é boa também. É uma coisa que eu mando. Essa aí você tem que ter um pouco mais de atenção, porque tem uma chance dela falar uma coisa que não faz sentido, mas que parece que tá certo. Então você tem que ter um processo certo de validar depois, entendeu? Então quando é um caso do tipo, alguém deixou um comentário pra mim, eu geralmente eu olho, eu consigo olhar e falo assim, ok, faz sentido e tal. E aí geralmente eu peço pra essa pessoa revisar depois. Já que ela deixou o comentário antes, eu peço pra revisar depois. E aí eu consigo a aprovação ou não daquela pessoa. Então, show. Eu tenho um sistema de avaliar. Quando o programa tem sempre a vantagem que eu posso só botar o programa lá, rodar e ver o que acontece. Entendeu? Dá certo, dá errado. E aí, dá certo, dá errado, né? A melhor avaliação que existe. Então, assim, essas geralmente são as coisas que eu gosto de usar IA. Eu gosto de... Outro exemplo bom que eu tenho pra IA é quando eu tenho que fazer uma coisa que ela é muito... assim, trabalhosa, uma busca, assim, complicada. E aí, por exemplo, sei lá, no tópico de código, de novo, eu de vez em quando eu tenho que achar pedaços de código numa base de código gigante. E aí, só que aí, por exemplo, eu buscar código é chato. Porque, por exemplo, eu não consigo chegar lá e falar assim, me encontre essa variável não sei o quê. Me faz não sei o quê, Brana. E aí, o que eu gosto de pedir para a IA, ela já tem uma noção da estrutura de arquivos de dentro do meu programa lá que eu estou desenvolvendo. E aí eu chego para ela e falo assim, onde que tá tal coisa?
Aí ela vira e fala assim, ó, isso aqui tá nesse lugar. Aí ela faz a integração com o sistema pra mim. Ou às vezes eu viro pra ela e falo assim, faz a busca pra mim. E aí ela roda, falando da questão dos agentes, né? Ela integra com o sistema e roda pra mim, né? Essa interação, uma coisa que pra mim é fácil escrever um texto sobre, mas é chato de eu escrever, sei lá, um comando, alguma coisa assim, entendeu? E aí eu gosto de usar pra fazer essas coisas. Esses são os casos de uso no geral. Um outro caso de uso que eu uso muito é achar coisa no supermercado. Porque eu chego pra ela e falo assim, onde que tá tal coisa no supermercado aqui do lado da minha casa? Aí ela fala assim, tá no corredor tal, perto de não sei o quê. Esse é o uso avançado, porque eu saber até o corredor, que é isso. Ela às vezes erra, mas na maioria das vezes ela me dá pelo menos uma noção melhor de fazer umas coisas. Que é tipo assim, tal coisa vai estar na seção de não sei o quê, outra coisa vai estar na seção de não sei o quê. Eu tenho um caso de uso que eu uso IA, que assim, tem essa coisa, né? A gente tem um pouco de restrição de usar a IA quando você precisa de uma resposta exata, né? Porque, por exemplo, se você errar o corredor do supermercado, não tem problema, né? Não tem nenhum transtorno. Eu só passo raiva, né? Ninguém vai morrer. Não tem nenhum problema. Mas às vezes quando você vai fazer alguma coisa que, se aquilo der errado, por exemplo, do código mesmo, ela implementou um negócio que parece certo, passou num teste ali, mas falha em todos os outros, entendeu? Ou ela fez um código que engana o seu teste, só para você achar que tá certo o resultado, né? Ela pode fazer de tudo. E aí pronto, aí esse código vai, e aí você vai pro celular de todo mundo aí, e aí dá uma maior confusão. Então, assim, essas coisas a gente tem essa meio que restrição. Eu acho que quando a gente está fazendo casos assim que eu gosto de usar IA, é muito para coisa que é criativa, né? Porque o criativo não tem resposta certa. Então, quando você manda ela fazer uma imagem igual você falou, não tem imagem certa, né? Ela pode te dar um monte de imagem diferente. E é uma coisa que você consegue avaliar. Tudo bem, eu não sou um designer, eu não sei dizer se aquilo ali é a melhor maneira de fazer, mas eu sei que é melhor do que eu faria. Então... Exato. O negócio é meio que esse. Se você sabe que a IA vai ser melhor do que você e não tem risco de fazer aquilo ali, você pode usar a IA. Porque é igual o gerar imagem. Eu uso ela para gerar imagem porque eu não tenho dons artísticos. Né? E eu não tenho dinheiro para pagar um artista para fazer essas coisas para mim. Então, o que a IA é boa é eu chegar e falar assim, gera uma imagem para mim. Então, praticamente qualquer coisa que ela gerar vai estar bom para mim, entendeu? Que seria parecido com um artista também. Qualquer coisa que eu te mostrar, eu só quero uma imagem mais ou menos de jeito. Eu falo assim, show, entendeu? Agora, se você é uma pessoa que você tem uma visão muito clara do que você quer, ou você tem um objetivo muito específico, artístico com aquilo ali, às vezes é melhor você sentar e fazer, contando que você tem as habilidades para fazer isso, ou se você tem um dinheiro para contratar uma pessoa para fazer isso, senão, caso contrário, você vai ter que bater um papo bem longo com a IA pra acertar a imagem exatamente do jeito que você quer. E essa coisa de estar certo ou estar errado, ou exatamente, eu penso o seguinte, por exemplo, às vezes eu quero aprender sobre um assunto novo, que eu não sei nada. Mesmo que ela alucine e me ensine coisa errada, eu acho que de eu ler, por exemplo, se eu chegar pra IA e falar assim, me dá um tutorial sobre física quântica, e eu não sei nada sobre física quântica. Ela vai me dar um tutorial e falar, um tutorial para alguém que é completamente burrão, assim, né? Porque eu não sei nada. Então ela vai ter que me dar um negócio assim, mastigado, explicando como se eu tivesse 3 anos de idade. Aí eu vou ler aquilo ali, mesmo que ela me dê conceitos errados ou fale alguma coisa que não está completamente certa, eu vou aprender mais do que eu sabia. Então... Eu penso muito isso. Eu faço nesse caso de uso específico, eu faço um paralelo quando, tipo assim, quando a gente tá crescendo, né? A gente vai pra escola, a gente tem vários professores. Né, vários. Eu tenho certeza que algum professor me explicou alguma coisa com certeza. Eu tenho certeza. Por quê? Porque eles não são, tipo, robô que sabe tudo, entendeu? É tipo assim, eles não são, tipo, a Wikipédia ambulante, entendeu? E tem coisas que, tipo assim, tem várias situações que é do tipo assim, a gente achava que era de um jeito, ficou de outro. Tinha casos que eu
intencionalmente te explico errado, porque se eu for te explicar do jeito certo é muito complicado. Pensa em física, né? É tipo assim, a gente chega lá e a gente tá estudando mecânica, eles viram e falam assim, desconsidere o atrito com o ar. Na hora que você vai fazer outro negócio. Na hora que você chega na faculdade de física, uma conta que era só somar e multiplicar vira uma integral cabulosa lá pra você resolver por causa do atrito com o ar. E aí eu tipo, não, o cara que ele tá querendo saber física, sei lá, do ensino médio, ele não tem que saber fazer essas coisas complicadas igual o cara que tá fazendo, sei lá, um doutorado em física, entendeu? Então, é do tipo assim, mesmo que a IA às vezes me dê algumas coisas erradas, essa coisa ainda pode ser útil porque várias pessoas ao longo da minha vida me deram informações erradas, mas úteis. Úteis. É a mesma coisa da pesquisa. Quando você está pesquisando alguma coisa no supermercado, por exemplo, você vai comprar um negócio ou outro. Pode ser que ela te dê um link errado, pode ser que ela te dê um preço errado, mas o fato dela ter te dado aquilo ali, às vezes você clicou no lugar e aí você viu o preço certo para confirmar depois. Entendeu? Então não tem sempre essa confirmação. Você não vai levar aquilo tudo como verdade absoluta, mas você tem um senso comum que você consegue julgar, né? O que é útil, o que não é, e com o tempo você vai fazendo. Mas às vezes existe essa, eu não sei, é uma exigência sobre-humana, só porque é uma IA, de que ela tem que ser 100% em tudo, sendo que ninguém é. E ela é treinada com o que a gente ensinou pra ela. Então ela também não vai ser 100%. Pois é. Então assim... Pois é, eu sempre lembro de um caso que é do tipo assim, durante milênios a gente usou a fórmula do Newton pra descrever a gravidade, né? Inquestionável, né? Inquestionável. Newton fez lá as fórmulas lá, ninguém pode bater. Todo mundo confirmou 1000 vezes a fórmula do Newton tá certa. Aí a gente começou a desenvolver, começou a ter acesso a mais informação e a fórmula do Newton não explicava, eu acho que era Saturno, um desses planetas aí. Ele não conseguia explicar, dava errado a fórmula dele, então não sei o quê. Aí chegou um Einstein lá e aí introduziu uma nova maneira de calcular a gravidade e tal, não sei o quê, que é muito mais complicado do que a maneira do Newton. Só que aí a do Einstein dá certo para todos os casos do Newton e dá certo pro caso que o Newton também não cobrava. Mas até hoje a gente aprende a fórmula do Newton quando tá estudando gravidade lá na escola, entendeu? E aí é uma coisa que é tipo assim, tá, por que eles não me explicam Einstein direto? Eu falei assim, porque pra eu te explicar Einstein direto, eu vou ter que fazer aqui um doutorado em teoria da relatividade e gravidade aqui e tal, não sei o quê, pra você conseguir entender o trau da conta, entendeu? Então é do tipo... Não faz sentido. Aprendizado, ele é um processo. Ele não é uma coisa que é do tipo assim, todo mundo sabe tudo uma hora. E eu concordo com você, que é do tipo assim, a gente estabelece barras para IA que são sobre-humanas. Só pelo sentido que é do tipo assim, a gente não colocaria nenhuma pessoa para bater essas barras, porque a gente sabe que elas são inatingíveis. Possível. Entendeu? Mas só porque ela é um robô, ela tem que ser muito melhor do que um ser humano. E às vezes, esse que é o ponto, que a gente tá falando de delegação, de coisa pra IA, né? De mandar ela fazer as coisas. Tem gente que fala assim, eu só vou delegar pra IA quando ela atingir essa coisa sobre-humana, entendeu? Tem pessoas que criam essa barreira intransponível pra poder começar a usar a IA. E se você pensar... Para quais atividades que você precisa realmente de uma inteligência sobre-humana nesse caso, entendeu? Tipo assim, a maioria das atividades do seu dia a dia não requer isso. Elas precisam de um nível muito menor de precisão possível. Porque, por exemplo, você vai escrever um e-mail. Quantas maneiras que tem de escrever um e-mail? 1 milhão. E não tem nenhuma que é certa ou errada, ou né? Assim, tem 1 milhão de jeitos de fazer, né? Você vai sumarizar um texto, por exemplo, você vai fazer ali um resumo. Tem 1 milhão de vezes de fazer um resumo, né? E vários deles vão ser úteis, alguns talvez não vão ser, mas com certeza o que a IA vai gerar vai ser melhor do que você parar e ter que ler 100 páginas. Né? Só dela conseguir... a não ser que você seja muito bom de resumo, assim, uma pessoa PhD em resumo. Mas aí tem a coisa do tempo que você vai gastar para fazer isso. Então, vale a pena você gastar o tempo para ler 100 páginas e fazer um resumo? Né? Então, assim... O que eu acho que é o ser humano na época da IA, e que vai ser o grande valor de você botar uma pessoa para fazer um negócio, é
é uma questão de você ter responsabilidade, entendeu? É uma questão de você ter alguém para culpar, né? Digamos assim, no caso o negócio der errado. Porque é uma coisa que é do tipo assim, por que eu prefiro delegar, sei lá, alguma coisa que eu sei fazer para uma outra pessoa? Porque essa pessoa, ela só se especializou em lidar com aquilo ali. Ela é muito boa em lidar com aquele problema. Ela é muito boa em lidar com aquela situação. Então, se ela chegar e falar assim, isso aqui não tá bom, não tá... E se der algum pepino mais pra frente, você pode voltar pra trás e falar assim, não, você não era o especialista? Você não era o não sei o quê? Agora me salva aí, bichão, entendeu? E aí o cara, ele tem toda a experiência, todo o know-how dele pra ele conseguir te ajudar a resolver o problema, a lidar com você naquele tete a tete, né? Uma coisa mais que é do tipo assim... Ele é responsável, porque é igual, por exemplo, assim, uma questão que a gente exige habilidades meio que, tipo, sobre-humanas das pessoas fazerem isso. Você vai fazer um cirurgião. Demora muito tempo pra eu formar um cirurgião. Demora, sei lá, 6 anos de medicina, mas eu acho que 3 ou 4 de clínica médica, mas eu acho que mais 3 ou 4 de cirurgia, entendeu? Então nós estamos falando aí de 12 anos pra você formar um cirurgião. Por quê? Porque é uma coisa que o nível de erro que ele tem que ter é mínimo. Só que aí o que acontece? A gente treina o cara pra fazer ali 10, 20 cirurgias. E o cara só faz o mesmo procedimento, tipo 10, 20 tipos de procedimento. Né? O cara, ele não vai chegar lá e vai te abrir e falar assim, não, hoje eu vou entrar aqui por esse canto aqui em vez daquele lá, entendeu? Não, o cara executa a mesma coisa 1000 vezes. 1000 vezes, 10 mil vezes ao longo da carreira dele, entendeu? Então é uma coisa que é do tipo assim, o cara, ele é muito bom, mas dentro daquela esfera de coisas, né? Então assim, você pode exigir um nível de, tipo assim, uma habilidade sobre-humana, mas numa tarefa mega específica, num contexto de habilidade super específico. E a gente consegue fazer isso com a IA. Eu consigo pegar uma IA, olhar 100, 20, 30, 40 mil dados de uma cirurgia, passar isso para um robô, e a IA vai conseguir fazer exatamente a cirurgia do mesmo jeito que o ser humano faz, entendeu? Às vezes com um nível de erro até menor, entendeu? Por quê? Porque é um problema que ele é muito específico, entendeu? Só que o que acontece? A gente ainda vai pedir para ter um ser humano lá dentro, porque se der errado, né? A gente tem que ter alguém pra culpar. A gente tem que ter alguém pra virar e falar assim, não, ele é o responsável, ele é não sei o quê. Porque ninguém quer botar uma culpa num robô. O robô não responde, né, por ele mesmo. Né? Eu vou prender um robô... vou desmontar ele. Faz assim... Uma última coisa pra gente fechar. Eu fiquei pensando assim... Tem alguma aplicação, alguma coisa que você fala assim, eu nunca vou usar IA para isso? Porque a gente tá falando de delegar coisas para IA. Tem alguma coisa que você nunca delegaria para IA? As coisas que eu delegaria para IA são as coisas que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, eu gosto de editar os vídeos. Entendeu? Aí eu sento e edito os vídeos. Obviamente tem tarefas dentro do vídeo que eu delegaria para IA. Por exemplo, assim, às vezes eu tenho que fazer um corte. E aí eu preciso fazer uma transição que ela tem que ser quase imperceptível. A IA é boa de fazer isso, porque ela consegue fazer o blend das duas imagens. Então, isso aqui, de uma maneira simples. Mas eu acho que geralmente cai nessas situações, que são as duas situações que eu falei, que eu quero fazer. Porque você tem que ter uma satisfação na sua vida, no final das contas. É verdade. Né? Porque se você delegar 100% das coisas pra IA e passar o resto do dia sentado no sofá olhando pro teto, você vai querer se matar depois de um tempo, porque é horrível. E a outra coisa que é quando você precisa de ter alguém ou pra te aconselhar naquela situação, ou alguém pra lidar caso dê errado. Porque a IA ela ainda não chegou nesse ponto que ela consegue chegar e falar assim, ela tem, tipo, a criatividade e a habilidade de resolver problemas que um ser humano tem, né? Então, nessas situações em que você requer uma supervisão, às vezes, por exemplo, sei lá, eu colocaria uma IA para fazer uma cirurgia, né? Se a gente chegasse... Tem todo um processo de validação disso, que, sei lá, de 10 mil cirurgias, a IA consegue acertar 99%, que é a mesma coisa que o médico conseguiu acertar. E aí eu faria uma cirurgia com a IA e o médico. Pra, tipo assim, se eu cair nos 1%, né, tem o cara lá que pelo menos ele vai conseguir
ok, né? Deixa eu pensar aqui que já teve naquela situação, né? Fazer alguma coisa. Porque a IA, se cai numa situação que ela não... Porque o risco da IA é, se cair numa situação que ela não sabe, ela pode fazer uma coisa que é nada a ver com o que tem o negócio, entendeu? Porque às vezes ela tá lá com um bisturi dentro de mim, aí cai numa situação que ela não quer, ela dá uma pirueta e me corta no meio, entendeu? Já pensou? O médico, ele vai pelo menos ter uma noção, que é tipo assim, ok, eu não posso fazer isso porque isso aqui é uma ideia ruim, isso aqui. Ele tem um discernimento ético, moral, constituído dentro da nossa sociedade, do tipo assim, ok, isso aqui faz sentido fazer, isso aqui não faz sentido fazer, entendeu? Bom, galera, se vocês gostaram desse episódio, quiser saber mais coisas sobre prompt, sobre como conversar com a IA, como usar no seu dia a dia, no seu trabalho, assina o nosso canal e valeu aí.